Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cineespectadores. Vocês querem saber um pouco mais sobre o papel da cena de ação em um filme? Então fica aí que já te dou a minha visão sobre isso. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, então se você já acompanha o canal há algum tempo, provavelmente você já me ouviu falar sobre como uma cena de ação tem um papel muito similar a uma cena musical nos seus respectivos gêneros. E para ilustrar esse ponto, eu decidi fazer a análise aí de uma cena de um dos meus filmes favoritos do ano passado, Baby Driver, que convenientemente é um filme de ação que tem muitos elementos musicais. Para você que não sabe, então, Baby Driver acompanha a história do Baby, um motorista de fuga que parece ser um criminoso relutante. Então a gente está acompanhando aqui a trajetória dele tentando sair dessa vida de crime, ao mesmo tempo que ele já faz parte dela há tanto tempo. Então é um roteiro não necessariamente muito original, né? É uma premissa que já foi feita várias vezes, mas a execução do filme é extremamente original. O Edgar Wright ele consegue misturar extremamente bem elementos de ação, de música e de performance em geral para construir um filme que é muito diferente de qualquer outra coisa que eu já havia visto. Então realmente é um filme que merece todo o aclame que teve, foi indicado a vários Oscars, ganhou aí também prêmios como o BAFTA, especialmente nas categorias de edição. Realmente é um filme que é uma maestria técnica em diversos aspectos. Isso é percebido a partir da primeira cena, que é uma cena de ação que inclusive está em sua completude no YouTube, então estou deixando aqui na descrição o link para vocês assistirem essa cena por vocês mesmos, caso vocês não tenham feito isso. Então vamos partir aqui para a análise da cena de abertura de Baby Driver e como ela nos mostra a função da cena de ação em um filme. Bom, para começo de conversa, qual é o papel de uma cena de ação ou uma cena musical em um filme, apesar de parecer que são coisas muito distintas? Basicamente, é você introduzir um elemento climático dentro do roteiro que deixe o público empolgado e mova a sua história para frente. Por isso que muitas vezes cenas de ação soltas fora de contexto são muito legais, mas não acrescentam muito. Por exemplo, no filme de Transformers, raramente a gente vê cenas de ação que agregam-se à história. A gente vê meras sessões de explosões de fogo de artifício e por isso elas não são tão engajantes, por exemplo, como as cenas de ação de Missão Impossível 6 ou do próprio Baby Driver. As cenas de ação aqui, elas se integram diretamente na história. Elas te informam alguma coisa sobre o personagem, ao mesmo tempo que elas estão te dando alguma coisa extremamente impressionante e empolgante. Então, geralmente em cenas de ação, em bons filmes, você tem também diálogo entre os personagens, você tem também elementos que são mostrados visualmente que te levam a várias conclusões e não necessariamente você precisa ter diálogos para mostrar alguns elementos que joguem a história para frente. E esse é o caso exato e perfeito de Baby Driver. Aqui na primeira cena a gente não tem diálogo nenhum, assim, direto dos personagens, né? A gente tem alguns diálogos, digamos, de fundo que a gente pode ouvir ao longo da cena, mas não há nenhum diálogo direto, expositivo, revelando nada. E mesmo assim a gente consegue aprender muita coisa sobre os personagens, especialmente sobre o nosso personagem principal, o Baby. Então como isso acontece? Bom, basicamente eu vou falar um pouco sobre a cena e mostrar alguns pontos que eu acho notáveis para vocês entenderem um pouco mais de como é que funciona a minha análise dessa cena de Baby Driver. Então eu quero começar falando um pouquinho sobre os detalhes dessa cena. Claro, o Edgar Wright é um diretor muito conhecido pela sua atenção aos detalhes, inclusive vários dos filmes dele são relacionados por esses detalhes, como é o caso da trilogia Cornetto, que é uma trilogia de filmes aparentemente sem correlação direta, mas que contam com os mesmos atores e contam com personagens que gostam do sorvete Cornetto. Então basicamente é por isso que chama-se a trilogia Cornetto. E aqui em Baby Driver não é diferente, tem uma atenção a detalhes muito interessantes, principalmente considerando a utilização dos planos de detalhe. Um plano de detalhe basicamente é um plano muito próximo da ação do que está acontecendo, te mostrando um detalhe específico. E isso é visto ao longo de toda essa cena inicial de Baby Driver. A gente vê plano de detalhe do pedal do carro, do volante, do freio de mão, de vez em quando ali do retrovisor interno. E todos esses detalhes eles são colocados lá com um propósito. Por exemplo, na cena inicial de Baby Driver a gente tem um momento em que os ladrões saem para roubar o banco enquanto o Baby fica esperando eles voltarem. E quando eles entram no carro, o personagem do John Burton, o Griff, aponta para frente. Mas o Baby sai de marcha ré fugindo. Isso foi bem estabelecido antes desse acontecimento, porque primeiramente a gente vê a polícia passando do lado do carro do Baby, então a polícia está indo para frente, então o Baby quer evitar aquele local, mas a gente já saberia, em tese, que ele está indo para trás e não para frente, porque o Edgar Wright nos mostra isso em um plano de detalhe.
Você vê claramente que nessa tomada que o Baby está engatando a marcha ré do seu carro e não a primeira marcha, quando ele está se preparando para receber os ladrões em fuga. Então é muito interessante como é que detalhes assim são espalhados ao longo da cena, sempre te mostrando o que está acontecendo. Seja quando o Baby puxa o freio de mão para fazer um drift, seja quando o Baby vê os policiais no retrovisor interno, ou seja ainda o Baby analisando ali uma situação a partir da sua velocidade no seu velocímetro. Então, realmente todos esses planos de detalhe te mostram muito, te mostram que na verdade o Baby é um driver, que ele é um piloto de fuga muito experiente, que pensa muito rapidamente e que está sempre atento em relação aos seus arredores. Então a gente vê toda a habilidade do personagem sem ninguém nunca falar sobre isso, porque a gente está vendo ele fazendo uma fuga espetacular e vendo como ele está fazendo isso. Outros detalhes aqui na cena também são legais para construir a verossimilhança do universo, né? Para fazer a gente acreditar que aquilo realmente poderia acontecer dentro das regras estabelecidas. Detalhes como esses são as sirenes dos policiais que sempre passam ali como lens flares na câmera, né? Ou então os próprios reflexos dos vidros dos carros que também agem como lens flares. O J.J. Abrams ficaria orgulhoso. Mas outra coisa que é um feixe de luz, que na verdade é 100% um detalhe de verossimilhança, é quando o Baby passa nesse sinal e evidentemente toma uma multa de trânsito. Inclusive, esse momento depois é resgatado quando uma reportagem de TV está mostrando o que aconteceu, mostra justamente a imagem que foi resultante daquela foto do flash do sinal da câmera de avanço. Então detalhes assim são muito legais, cara, porque eles te mostram uma consistência interna na lógica do filme. Você tem o Baby avançando no sinal, uma foto sendo tirada dele por conta disso, né, por conta da câmera de avanço do sinal, e depois você tem esse detalhe sendo resgatado quando um noticiário está mostrando o que ocorreu e quem foram os suspeitos principais. Outra coisa aqui nessa cena que nos leva a perceber como o Baby é um cara atento e astuto é como o Edgar Wright nos coloca na visão subjetiva dele. Basicamente, no cinema tradicional, a gente tinha uma visão mais objetiva das cenas. Então, a gente tinha câmeras fixas em tripés, em posições mais distantes, com um plano muito amplo, né, mostrando várias coisas. Isso é visto muitas vezes ao longo do cinema clássico, né, ao longo dos grandes filmes aí clássicos da década de 40, 50, 60, você vê esse approach mais objetivo aí do retrato dos fatos. Então você tem menos questão de movimento, menos questão de cortes, a gente tem a ação se passando em planos mais longos, em planos mostrando mais coisas sem tanta proximidade da ação. Então essa é a visão mais objetiva dos fatos, né? Como se fôssemos observadores externos vendo o que está acontecendo de uma certa distância. O George Lucas, por exemplo, adora isso, ele faz isso em todos os filmes do Star Wars que ele dirigiu e às vezes até cria alguns conflitos de estilo, mas talvez eu fale sobre isso em outro vídeo, ou então no vídeo que eu citei no Twitter recentemente como um vídeo muito legal para você que está querendo aprender cinema. Mas enfim, aqui em Baby Driver a gente tem um approach oposto. A câmera está sempre perto da ação, a câmera está sempre se movendo, a gente tem uma quantidade imensa de cortes e também temos várias tomadas quando a gente tem a própria visão do Baby, ou seja, uma visão em primeira pessoa. E essas tomadas subjetivas servem para nos mostrar justamente o que o Baby está vendo e como ele está reagindo a isso. A primeira delas acontece quando os ladrões estão começando aí a seu trabalho de roubo a banco e o Baby percebe o que está acontecendo. Então ele olha para fora do carro e logo vê ali o personagem do John Bernthal, o Griff, atirando para cima. Depois ele vê a Darlene partindo para os fundos do banco. E a gente vai tendo uma progressão onde sucessivamente as tomadas subjetivas do Baby ficam cada vez mais próximas da ação. Inclusive o Edgar Wright sinaliza isso de forma muito brilhante, porque ele mostra o Baby abaixando os seus óculos, como se fosse para focar naquilo que está acontecendo, e logo depois a gente tem uma tomada um pouco mais próxima que a anterior. Então isso sinaliza diretamente que a gente está dentro da visão do Baby. Claro que não é só nessa tomada. Na mesma cena a gente tem ali o Baby trocando olhares com os personagens, isso sendo retratado, e também outras situações onde ele vê uma oportunidade para fazer algo. Mais notoriamente isso acontece, primeiramente, quando a gente tem o Baby olhando para a barreira policial e pensando no que ele vai fazer, e depois quando o Baby olha os outros dois carros vermelhos que estão ali na estrada e como ele pensa em uma oportunidade de tirar proveito da situação. Então esse lado subjetivo que o Edgar Wright traz na sua filmagem, além de amplificar a tensão da ação e amplificar a energia da cena como um todo, já que a gente tem sempre muito movimento de câmera, a gente tem sempre muito movimento fora do que está acontecendo na cena, a gente também tem ali um enfoque preciso do que está acontecendo dentro da cabeça do nosso protagonista, o Baby. E não é porque a gente tem um approach mais subjetivo que a visão é sempre do Baby. Uma coisa que a gente observa muito também aqui é a utilização de vários ângulos diferentes para mostrar a ação. E sim, são muitos ângulos e muitos cortes.
Esse filme, na sua primeira cena, tem 206 cortes, pelo que eu pude contar ali no meu contador manual. Isso dá uma média mais ou menos aí de um corte a cada 1,6 segundos. O que é um ritmo realmente bastante frenético. Pra vocês terem ideia, o filme There Will Be Blood, ou Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson, tem uma média de 13,3 segundos para cada tomada. Aqui a gente tem 1,6 segundos de diferença em relação a cada corte. Então você pode perceber que tem ali uma energia muito mais forte e muito mais vibrante com esse número de cortes tão acentuado. Mas outra coisa que isso nos leva a perceber é que quando não temos cortes, você presta muito mais atenção no que está acontecendo e você consegue acompanhar a ação com fluidez. Então o Edgar Wright consegue muito bem trabalhar com isso. Vários cortes, nos dando vários ângulos e movendo a ação para frente, ao mesmo tempo que ele sabe quando deixar a câmera rolar um pouquinho a mais e acompanhar o movimento do carro, para a gente não ficar perdido dentro da ação. Realmente é um equilíbrio muito legal entre o approach que ele tem de plano sequência e de cortes com mais frequência. Inclusive, falando de plano sequência, esse filme tem um belíssimo plano sequência logo depois, na abertura dos créditos iniciais. Então não é porque essa cena tem corte demais, necessariamente o filme inteiro tem corte demais. Mas só pra você ter noção novamente do número de cortes que isso é. No filme que eu citei, There Will Be Blood, no total, o filme inteiro tem 2 horas e meia. A gente tem 678 cortes. Essa cena tem 5 minutos e meio e ela tem 206 cortes. Então realmente é bastante corte. Mas enfim, nesses muitos ângulos a gente vê aí ângulos baixos sendo utilizados para fora do carro. Então ângulos que estão mais ou menos no nível do capô do carro e não no nível dos nossos olhos, o que dá uma sensação maior de velocidade. E esses ângulos são quebrados com a utilização de outros ângulos com lentes longas, ou seja, lentes com uma milimetragem alta, lentes telefoto, que você consegue fazer um zoom muito acentuado. Então o Edgar Wright, de vez em quando, brinca com o foco para fazer transições dentro dessa cena, utilizando-se dessas lentes mais longas, e ele também faz isso para dar uma quebrada na maneira como a gente está acompanhando a perseguição de carro, para não ficar aquele negócio monótono, tudo sempre no mesmo tipo de tomada, mas o uso das tomadas baixas fora do carro, acompanhando a parte da frente do carro e a parte traseira, são muito eficientes para determinar a questão do movimento do veículo e também da velocidade em que tudo está acontecendo. Outra coisa que é feita com muita eficiência aqui é o movimento contrário. Então as câmeras costumeiramente se movem para o lado oposto de onde o veículo está se movendo. Uma coisa que claramente, de novo, aproveita muito da velocidade do veículo e transforma o filme ainda mais em uma questão de energia cinética movendo a todo momento. Então realmente é uma questão muito interessante, já que a câmera já não para de se mexer. Quando ela está mexendo para o lado contrário, a gente tem ali uma amplificação ainda maior daquilo que está acontecendo dentro da tela. E finalmente, junto com todas essas técnicas visuais, junto com todo esse approach do Edgar Wright para nos revelar quem é o personagem do Baby, a gente tem a utilização fantástica do som. Primeiramente, em Baby Driver, o Baby é um personagem que tem tinite, que é um zunido, talvez você já tenha ouvido na sua vida alguma vez, que é um... Enfim, tirando a minha interpretação, você consegue escutar esse zunido nos primeiros segundos já do filme, a gente nem tá vendo nada ainda. A gente está tendo ali a tinite do Baby sendo implementada diretamente na primeira cena, sem a gente ter ouvido nada sobre isso, sem a gente ter visto nada do filme ainda. E é uma questão que continua ao longo de toda a narrativa, essa questão da tinite do Baby. Por isso que ele escuta músicas o tempo todo, para abafar esse som que é tão incômodo. E a gente tem isso logo na primeira cena, logo no primeiro segundo de filme, e isso nos acompanha quase ao longo do filme inteiro. Outra coisa que é muito bem feita com o som é como os personagens reagem aos sons. Geralmente, antes de ver alguma coisa, a gente ouviu essa coisa. Seja um carro policial passando, seja a Darling fazendo um assalto ao banco, seja um helicóptero aparecendo. Então realmente, ao longo de toda a cena, o som vem antes para nos avisar aquilo que está acontecendo, mesmo antes de a gente ter visto qualquer coisa. E claro, o fator mais diferente de Baby Driver é que todas as ações, todos os cortes praticamente, são sincronizados com a música. E é uma música aí muito bem escolhida, Bell Bottoms, que ela começa ali de uma forma mais light, vai se tornando progressivamente mais agitada, com um rock bem interessante e com pausas dramáticas muito bem pontuadas. Então realmente essa utilização da música em conjunto com o aspecto visual do filme nos dá uma experiência ainda mais dinâmica e ela não deixa que os cortes sejam tão atordoantes pra gente, porque os cortes estão acontecendo na velocidade da música.
Então, como a gente já está acompanhando a ação a partir da perspectiva do Baby, já com a música integrada nos nossos ouvidos, quando tem um corte por conta da batida da música, fica algo um pouco mais natural. Realmente, esse conjunto de fatores que a gente tem na primeira cena de Baby Driver nos mostra como ele é um excelente piloto de fuga, como ele adora música, o problema dele da tinite e toda essa questão que a gente precisa saber dele como personagem principal no início do filme. Então, através de uma cena de ação, que não tem diálogo nenhum, a gente sabe exatamente o que o Edgar Wright queria nos dizer. Então é isso aí, espectadores. Gostaram do vídeo? Clique na marca da para se inscrever no canal. Se tornem apaixonados ou apaixonáticas, venham fazer parte da crítica. É claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa minha análise. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo é sempre muito válido. Esse YouTube. Até a próxima.